Carta de Paulo à Igreja de Deus em Filipos, carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 10, por favor. Muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Num tempo em que vivemos, dois tipos de pessoas roubam a credibilidade da igreja do Senhor Jesus. Os mercenários, mascarados de missionários, que exploram a noiva do Cordeiro, tiram a lã das ovelhas sem ter alimento bíblico para elas. E aqueles que são os desigrejados com síndrome messiânica, pois esses falam a partir de suas mágoas e frustrações e entendem equivocadamente que você fazer parte de uma congregação local te torna tolo, mas se você se inscrever nos canais deles e deixar o like, você é top. Essas duas classes de pessoas são gente sem limite, que não se centralizam, não se firmam na palavra, extrapolam limites. Uma classe fere, a outra não se deixa ser sarada e pensa estar sarando outros, quando estão apenas ferindo os princípios da palavra. Na carta aos Filipenses, preso, Paulo, em todos os capítulos, inspira e instrui o regozijo, a verdadeira alegria. No capítulo 1, ele inicia com um breve agradecimento à igreja em Filipos. E ele se regozija porque ele se lembra dela em oração. Ainda no capítulo 1, ele se regozija pela sua prisão, pois ele diz que a guarda pretoriana é evangelizada por ele pelo fato dele estar preso. No capítulo 2, ele ordena que a igreja se regozije, buscando o verdadeiro ministério, se afastando
dos verdadeiros ministros, porque verdadeiras ovelhas conseguem discernir falsos pastores. No capítulo 3, a alegria da igreja é pensar na vinda gloriosa do Senhor Jesus. No capítulo 4, depois de doutrinar do 1 ao 3, ele diz: portanto, dito isto, já que os doutrinei, vamos para a prática. Ele exorta a unidade na igreja, ordena mais uma vez que a igreja se regozije, diz que o caráter, a humildade de Cristo na igreja deve ser notória perante os homens, pois a igreja é luz. Ele ordena que a igreja não esteja inquieta, ansiosa com nada, pois ela tem acesso à paz divina que excede todo o entendimento, e essa paz guarda o coração dos santos, como o coração de Paulo era guardado. Ele ordena que, para que a igreja viva em paz, ela pense no que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuosa e que louve a Deus. Só que não apenas pensar, que ela eleve o nível. E ela eleva o nível quando ele diz no 8, pense, mas no 9 ele diz: o que aprendestes, pratiquem. E eu quero pregar subordinado ao tema, elevando o nível das experiências cristãs. Elevando o nível das experiências cristãs. Eu vejo isso nessas últimas palavras de Paulo à igreja em Filipos. Aquele que em todos os capítulos vem dizendo: se regozijem, se regozijem, se regozijem. Ele inicia essa porção que lemos a partir do versículo 4, dizendo que ele muito se regozijou no Senhor. E ele conclui dizendo que a graça do Senhor Jesus fosse com aquela igreja, mostrando a fonte que capacita a igreja do Senhor a se comportar do modo que vou pregar aqui hoje a vocês, baseando-me a partir do versículo 10. Elevar o nível, saber que Jesus veio, como disse em João 10, para que tenhamos vida, e vida na comunhão com Ele, com abundância. Em João 15, dar muito fruto, e fruto que permaneça. É o amadurecimento da fé, é não se contentar com a superficialidade, sabendo que você tem acesso à profundidade. Nós estamos aqui nos alegrando pelos 84 anos da Assembleia de Deus aqui, para chegar até onde vocês chegaram, e como assembleano que sou, posso me inserir para chegar onde chegamos, é porque sempre estamos nos desenvolvendo, enxergando o futuro sem abrir mão da história, avançando sempre, respeitando e honrando aqueles que vieram antes de nós. Eu preciso dizer-lhes, casais, jovens, adolescentes, crianças, líderes, galeria, nave da igreja, homens e mulheres, evoluam. Jesus disse: eu sou porta onde você por uma decisão sai de um lugar para o outro, mas eu também sou caminho onde você se desenvolve passo a passo. Pedro escreveu: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amadureçamos, busquemos, pois os tesouros de Deus são profundos e ilimitados, e enquanto Ezequiel pode nadar, tem côvados para ele se aprofundar. Não limite o seu crescimento.
Não limite Deus. Então, a primeira lição de sua evolução de experiência cristã vem a partir de uma pergunta que eu lhe faço: em quem ou no que você se regozija? Quem é a fonte de sua alegria? Paulo, desde o capítulo 1, agradece à igreja em Filipos. No capítulo 4, versículo 10, ele diz: estou revivendo a lembrança que vocês tiveram de mim. Ele diz que a igreja em Filipos cuida dele quando tem oportunidade. Vós já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Versículo 15 ele diz: bem sabeis também vós, ó Filipenses, que do princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, só vocês me ajudaram. Ele está se referindo à experiência de Atos 16, quando ali ele inicia a plantação daquela igreja. 18, ele diz a esta igreja: tenho recebido em abundância, estou cheio, porque através de Epafrodito, da vossa parte me foi enviada uma grande oferta. Então seria normal falarmos: espera, já que ele está agradecendo a igreja em Filipos, da igreja de Filipos vem a sua alegria, vem de uma igreja local, a alegria de Paulo. Eu te garanto que não, pois também haviam outras igrejas estabelecidas em alguns locais que deram a ele motivo de tristeza. Ele expressa a decepção no versículo 15: vocês sabem que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber. Logo, ele não coloca a dependência de sua alegria na igreja local. Então, qual é a fonte da alegria paulina? Versículo 10: muito me regozijei no Senhor. Você evolui na sua vida cristã quando independe de locais, quando independe de ambientes para se manter feliz, quando a fonte de sua alegria é Deus. Essa é uma extrema evolução. Aquilo para o qual você vive determina a fonte de sua vida. Aquilo com o que você se alegra determina se é a fonte de sua alegria. Mas espera aí, pastor, por que aquela igreja local não poderia ser a fonte da alegria de Paulo? Pois as pessoas mudam, as igrejas se alteram. Ele não pode estabelecer sua alegria numa igreja local, pois assim como tinha Filipos que ajudava, tinha outras que não o ajudava. Então por que a alegria dele está em Deus? Porque a igreja que faz é só um instrumento usado pela graça. E por que ele não se abate com a igreja que não faz? Primeiro, porque a fonte da alegria dele não está nas pessoas que se reúnem num ambiente. Segundo, por que ele não se abate com a igreja que não faz? Porque as que não fazem não podem ser usadas como desculpas para você desanimar na fé. Então quem não tem sua alegria e regozijo originada em Deus, está aí nas redes sociais reclamando de todo tipo de igreja, de todo tipo de pastor, coloca todo mundo no mesmo balaio. Por quê? Porque nenhuma igreja o ajudou. Se você for conversar, frustração de igrejas que o decepcionaram. Então bora olhar para o Paulo. Nenhuma igreja me ajudou, nenhuma igreja comunicou comigo. Cadê a igreja em Roma? Cadê a igreja em Corinto? Cadê as igrejas na Galácia?
Cadê a igreja de Colossos? Ele diz: nenhuma me ajudou. E agora, Paulo? Desigrejado? Criticador de igreja? Criticador de pastor? Montou uma seita? Não, subiu ao terceiro céu, escreveu quase metade do Novo Testamento. Seus escritos impactam vidas até hoje. Em nome de Jesus, eu lhe digo: amadureça. Quem é a fonte de sua alegria? Se a fonte da alegria paulina fosse uma igreja local, ele seria um camarada decepcionado, frustrado, deprê. Mas ele diz: eu me regozijo no Senhor. Você elevou o nível da caminhada cristã. Como diz o pastor André Matias, sobe o nível. Você subiu o nível quando você crê que a fonte da verdadeira alegria é Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos no Senhor. Segundo lugar, você eleva o nível quando você equilibra lembrança com atitude, memória e obra. Tem gente que lembra muito, mas não faz nada. Tem gente que o despertador é fiel, mas as obras não são. Vive de lembranças, vive de saudades, até lembra dos conselhos, lembra da história da igreja, lembra de algumas coisas especiais, lembra até da pregação, mas cadê a prática? Veja o texto. E eu estou falando aqui concernente à obra de Deus. Versículo 10: me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança. Vocês, ao se lembrarem de mim, me fizeram reviver. Eu estou novamente experimentando em minha vida a lembrança que vocês tiveram de mim. Como é que um cara experimenta a lembrança de uma igreja? Lembrança não é algo experimentável. Essa igreja fez alguma coisa para que ele soubesse que ela se lembrou dele. Então hoje você lembrou, por exemplo, na hora que o pastor estava falando de oferta. Você lembrou hoje: olha, a igreja, 84 anos. Aí o pastor diz: tu sabe disso? Dê pelo menos uma oferta de 84. Aí eu pensei: reais. Ele disse 1.000. Ou seja, quando há uma lembrança à luz da Bíblia, é preciso haver atitude. Se não vejamos no Antigo Testamento, lembrou-se Deus de Sara, Gênesis 21, abriu sua madre, visitou-a, e Isaac nasceu. Gênesis 8, lembrou-se Deus de Noé, as águas se apaziguaram e a família saiu da arca. 1 Samuel 1, lembrou-se Deus de Ana e Samuel nasceu. Sempre que o Antigo Testamento diz que Deus se lembrou, na mesma frase diz que Deus agiu. Como que você é alguém que tem boas memórias do reino, mas não age conforme se lembra? Lembra do despertador? Tu coloca o despertador 5 horas da manhã para trabalhar, e o negócio te perturba. 5 horas tu levanta, banha alguns, aí vai trabalhar cheirosinho, cheirosinha, arrumadinho, arrumadinha, porque o despertador lembrou: tá na hora de acordar, tá na hora de trabalhar. Eu coloco sempre
o despertador no celular, tal hora fazer isso, tal hora fazer aquilo, tal hora fazer aquilo outro. Depois que eu sou despertado, a memória é ativada, eu caminho para a ação. Por que não é assim no reino de Deus, meu Deus do céu? Ficamos deixando apenas aqui, quando já deveria estar em nossas mãos, em nossos pés. Como lembrar de Daniel Berg, Gunnar Vingre, Frida Vingre e não evangelizar? Como lembrar dos ensinos de nossos avós, nos inspirando a ter reverência no reino e não imitarmos a reverência que eles tinham para adorar, para cear, para meditar nas escrituras sagradas? Veja, queridos, que Apocalipse 2:5, o que é que Jesus diz? Já todo o Novo Testamento: lembra-te de onde caíste, e agora arrepende-te e pratica as primeiras obras. Eu estava no TikTok e o algoritmo do meu TikTok é crente, tá? Não fica aparecendo aquelas piriguetes não. Aí estava lá no TikTok e uma foto de uma moça chorando. Ela assim, ó, pelo menos não foi assim, ela assim e as lágrimas rolando. Aí eu passei outra foto, ela chorando, passei a foto dela assim, embalada, balada, um monte de luz na balada. Aí eu cliquei no negócio lá que solta o áudio. Aí é uma música muito antiga. Eu me lembro que você sempre cantava na congregação e o nome de Jesus glorificar com tanta emoção. Gostei do tecladista. De repente foi vencido pelos laços. Tem essa mulher dinossauro aqui. E do grande amor de Deus se esquecer. Hoje você chora triste, amargurado. Só que ela deixou a música até aí. Isso significa que ela teve saudade da igreja, se lembrou de quando cantava. Só que a frase terminou aí. A estrofe ela deixou até aqui: seu primeiro amor morreu. Aí eu cheguei e comentei: já que você lembrou, volta depressa, depressa. Você pode ver que Jesus te ama, te ama. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que você trouxe à memória hoje é para você voltar para casa de papai. Lembra que você já orou mais. Lembra que você já leu mais a Bíblia. Lembra que você já adorou mais. Lembra que você chorava mais na presença dele. Só o Espírito Santo te atrai a essas memórias. E quando ele toca na mente, é porque ele quer te trazer de volta para a presença dele. Em nome de Jesus, caminhe em direção ao despertamento que Deus está lhe dando em sua memória. Se eu prego o que não vivo, sou hipócrita. E se você não pratica o que escuta, você é o quê? Se eu tenho que viver o que eu prego, você tem que praticar o que escuta. Olha que bonitinho vocês de Bíblia na mão, dando glória a Deus, aleluia, amém. E quando acabar o culto, vai fazer o quê? Não, pastor, mas eu estou ouvindo a palavra. Tiago 1:22, não sede ouvintes da palavra, sede praticantes da palavra. A palavra está aí. A palavra chegou aqui, desceu para cá. Pratique. Caminhe em direção à lembrança. Então você lembra que a obra precisa de você. Você sabe que a sua igreja local precisa de você.
A igreja em Filipos sabia que a obra de Deus precisava deles. Paulo é o plantador de igreja, Paulo é o formador de obreiros, Paulo é o escritor das doutrinas. Investindo em Paulo é fazer a obra de Deus se desenvolver. E eu estou falando de dinheiro mesmo, porque tem gente que fala de dinheiro, ele entra no Satanás. Então a igreja sabe que investindo em Paulo está investindo no reino, pois Paulo chega onde eles não conseguem chegar. Paulo tem um chamado que eles não têm. Então paremos com essa limitação. Eu lembro, amém, eu lembro, olha, eu lembro, amiga, eu lembro, mas você não faz nada em direção à lembrança. Eu sei, tu sabe, então me mostra o que você sabe agindo. Somos hipócritas quando perguntamos às pessoas: está tudo bem? Aí a pessoa diz: sim. Acabou a conversa, tu vazou. Mas tu lembra de Neemias 1? Quando os seus patrícios se aproximaram dele, ele perguntou: como estão os túmulos dos meus pais? Como estão as portas e os muros de Jerusalém? Aí disseram: rapaz, está nada bem não. Está tudo acabado, destruído, queimado. Aquele que perguntou se estava tudo bem: primeiro, orei. Segundo, chorei. Terceiro, jejuei. Quarto, me levantei e pedi permissão ao rei para ir restaurar tudo que estava destruído. O que eu estou te dizendo é: se você perguntar para mim se estiver tudo bem, se eu for sincero e disser que não está. Não, pastor, mas eu pergunto por educação. Você é um hipócrita educado. Se saber do meu problema não te fará fazer nada por mim, fica na sua, me deixa sofrer com Jesus. Quem se lembra sabe. Você sabe que estamos em guerra. Você sabe que as portas do inferno têm se levantado contra a igreja. Você sabe. Eu estava orando pelos missionários, porque assim a oração fica mais longa. Tem 2 momentos que a minha oração fica mais longa: é quando eu oro pelos missionários e pelos inimigos. Aí eu estava orando pelos missionários e me lembrei de um casal de missionários que trabalha em Redenção, Pará, entre os índios, e da missionária aquela em Gaspar, que forma moças, transformando ali em missionárias. E enquanto eu estava orando por missões, me lembrei delas. O Espírito me fez levantar, pegar o meu celular e enviar minha oferta. Só que aí, para a missionária que trabalha entre os índios, lá em Redenção, no Pará, eu perguntei: me manda as informações, as últimas informações, as últimas experiências, porque não é porque eu tenho um coração da igreja em Filipos que eu posso achar que todo mundo é Paulo. A semente é boa, mas o terreno tem que ser fértil. Aí ela me deu uma tramontina: pastor, sobe a conversa que está tudo aí. Espertinha, ela manda todo mês, missionária Paula, para eu ficar olhando lá. Falei: me perdoe, eu não tinha visto. E o último que eu vi foi onde ela trabalha, e eu fui pregar lá. Mulheres não podem estudar. Qual o projeto dela? Ela traz os caderninhos de alfabetização, aqueles caderninhos de caligrafia, e ela coloca nomes bíblicos, palavras da Bíblia, para que as crianças, já que as mulheres adultas não podem, ela traz as crianças com brinquedos, doces, aquelas coisas todas. As crianças se reúnem debaixo da, como é o nome lá, gente? Tem um negócio redondo assim de palha, chopana, tem outro nome. É isso aí. Aí se reúnem lá, um monte de criancinha. Isso mesmo. Oca! Tá bom.
Aí, calma, as moças reunidas, e as palavras da Bíblia para as crianças irem. Aí as crianças vão cobrindo os pontinhos e perguntam para ela o que é. E ela diz: Cristo. E essa, Salvador. E essa, Jesus. São estratégias que eu não tenho. Aí no final do testemunho, essas crianças, ao mesmo tempo que são alfabetizadas, são evangelizadas, chegam em casa e falam de jejum para as famílias. Ela está formando missionários miris. Aí eu me lembro deles. Só para orar? Eu preciso evoluir na minha fé. E fé que se evolui se demonstra em obras. Eu estava em um dos pontos missionários, nos Ribeirinhos, onde o ministério de vocês, a nossa igreja mãe lá em Belém, muito investe e cuida. E eu estava com a minha esposa, ela entrou num espaço que a missionária Andresa estuda as escrituras. E eu fui à porta ficar olhando assim o rio e as pessoas passando de barco e de canoa. Segurei na cerca e fiquei imaginando no ministério daquela missionária ali. E diante de Deus eu ia abrir a minha boca para falar em oração. Vou fazer uma live e pedir placa solar para cá. Vou conversar com alguns amigos políticos, ver o que a gente pode fazer para colocar a internet aqui. Eu sem saber da realidade de lá. Enquanto eu pensava isso, ela apareceu na porta da igreja de madeira e gritou: Pastor Eliseu, não pede energia para Jesus. Não pede internet para Jesus. Antes que eu perguntasse, eu vou pedir o quê? Ela disse: pede para ele me dar as almas que estão aqui nesse ambiente comigo. Que Jesus nos dê um coração missionário. Que Jesus te faça entender que o pentecostalismo é um movimento missionário. Que o diabo arranque as garras dele do seu coração, porque você travou-se para abençoar a obra de Deus, e hoje Jesus destrava a sua alma. Ele tem tanto para te dar, ele tem tanto para fazer, mas você precisa evoluir. Como que eu vou orar por uma missionária dessa e não agir? Em terceiro lugar, evolua em sua vida cristã aprendendo o que Paulo aprendeu no versículo 11. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele está dizendo: eu estou escrevendo a vocês, não que eu esteja pedindo, porque com o que já recebi, aprendi a me contentar. Dois significados: conter-se, não ficar como o crente avarento, me dá, quero mais, não sabe nem agradecer pelo que tem, já projetando conquistar o que nem é capaz de conquistar. É um poço sem fundo, de tanto querer e ter, acaba invejando e até enganando, para ver se conquista aquilo que não é para ele ou para ela. Conter-se. E aprendi a contentar-me, aprendi a me alegrar naquilo e com aquilo que Deus tem me proporcionado a experimentar. Olha esse aprendizado. Sei estar abatido e sei ter abundância.
Eu sei passar a prova e sei prosperar. Sei estar por cima e sei estar por baixo. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O que é elevar o nível para nós? É sair da escassez para a abundância. Favela venceu. O que é evolução para nós? Sair do padecimento para a fartura. É só observar o versículo 12. Mas perceba, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, o que é evoluir na fé? O que é amadurecer na vida cristã? Não é sair da prova para a vitória. Não é sair da luta para a conquista. Evoluir na vida cristã é saber se comportar na prova e na vitória. Porque tem gente que sai da escassez para a prosperidade, mas não se submete ao aprendizado dos versículos 11 e 12. Aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido. Ele não está dizendo eu sei o que é isso. Todos sabiam que ele sabia. Ele está dizendo sei estar abatido, sei ter abundância. Eu não vou reclamar para vocês, filipenses. Eu não vou me comportar como miserável. Eu não vou descontar em vocês as minhas provas. O cara está na prisão, sedento, sozinho, mas ele diz eu sei passar por isso sem envergonhar o evangelho. Eu sei passar por isso sem destruir meu lar. Eu sei passar por isso sem abrir mão do meu chamado. Eu sei passar por isso sem culpar as pessoas erradas. Tem gente que não é apta a sofrer. E aí, pastor? E aí é que você é um falso crente. Pois o nosso Senhor disse: neste mundo tendes aflições. Então aprenda, peça graça a Deus. Lembra de Israel no deserto? Antes de entrarem na terra prometida, se assentaram nas campinas de Moabe para serem instruídos a como se comportarem na prosperidade. Tem gente que na prova inspira, e tem gente que na vitória nos enoja. E quem disse isso? O amor. Eu vou provar o que ele disse. Apocalipse 2:9. Olha o que ele falou para a igreja pobre e sofredora: conheço tuas obras, conheço tua tribulação, conheço tua pobreza, mas tu és rica. A igreja é pobre, a igreja é atribulada, a igreja tem obras, e ele diz: você é rica. É uma igreja que mantém a postura apesar das provas, mantém a fidelidade a Deus e a lealdade aos irmãos apesar das dificuldades. Você não está entendendo o que eu estou dizendo, não? Eu vou te explicar para quem não está entendendo, principalmente quem está na internet. Como assim, pastor? O que tem a ver essa igreja com a minha vida? Quando tu está com fome, é um exemplo de como tu muda. Quando o sonho que você tanto por ele lutou foi frustrado, como que você chegou em casa e tratou seu marido?
Como tratou sua esposa? Como tratou seus filhos? Eu tenho um amigo que a amizade com ele começou a gente brigando. Eu fiz uma postagem no Facebook, ele chega lá e coloca um comentário, onde não era meu amigo. Falei, tá certo, tome. Ele me respondeu. Falei, tome de novo. Aí ele colocou mais um comentário quando estava aquele textão de discussão teológica no Facebook. Eu disse, cara, deixa seu telefone que eu te ligo. Aí ele, deixa o seu. Eu falei, eu não vou colocar meu telefone aqui na internet. Falei, deixa o seu. Ele tá aí e colocou. É tu, Elvis. Aí eu falei pro meu irmão, manda mensagem para ele e fala que tal hora eu vou ligar para ele. Tal hora eu liguei. Fica tirando onda em Facebook? Bora falar cara a cara, rapaz, tu não é macho? Peguei o número dele e liguei. Chamada de vídeo. Falei, bora conversar agora o que a gente iniciou lá, porque com certeza o irmão não entendeu. E aí entendeu o que quis entender e quis dar uma de teólogo comigo na internet. Apresente seus argumentos e eu vou apresentar os meus. Agora cara a cara, irmão. Ficar fazendo textinho Instagram e Facebook ali é feio demais para nós dois, né? Ele disse, mano, me perdoa. Eu falei, por que perdoar, irmão? Pelo nosso debate teológico? Não vou pedir perdão por causa disso, não. Eu não vou parar de fazer. Eu não vou pedir perdão por uma coisa que eu não vou parar de fazer. Aí ele disse, não, é que a minha vida está assim. E eu quis descarregar tudo em você. Sei estar abatido, sei padecer necessidade. Por que tu só presta com dinheiro na conta? Por que tu só presta se alguém der o like? Tu só funciona se te elogiarem. Sei estar abatido. Não vou perder meu caráter na necessidade. Não vou me vender, não vou me prostituir, não vou negociar o evangelho por causa da necessidade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia! Levante a mão, por favor, e diga, dá-me graça, Jesus. Eu sei que não é fácil se comportar como Ana. O marido que se submete à cultura, coloca outra mulher dentro de casa. A esposa não podia ter filhos, que era a Ana. Aí ele coloca uma que engravida, enche o bucho todo ano. E essa mulher olhava para Ana e dizia, eu tenho filho, você não tem. E a irmã Ana só fazia chorar. A Ana já tem a mulher que atribula, o ventre fechado. O que ela faz? Vai para a igreja. Chega na igreja, vem o maridão. Por que você está chorando? Imagine tu, minha irmã, querendo ser mãe. O cara tá contigo há 30 anos. Aí pergunta, por que você está chorando? Eu imagino a irmã fechando a mão aqui. Jesus, me dá graça. Aí para piorar a situação, ele olha para ela e diz assim, não te sou eu melhor do que 10 filhos? O cara se acha, pastor. Eu sou melhor do que 10 filhos. Tu tá chorando porque não tem um. Olha para eu. Olha para Eucana, Ana. Já tinha a Penina, ventre fechado. Vem o marido bobão, só falta o pastor. O pastor olha para a irmã Ana e na cadeirona dele. A irmã tá bêbada, hein? A irmã vem para a igreja bêbada, bebe menos, aparta de ti esse vinho, hein? Buchão, gordão, aparta de ti esse vinho, hein? Se fosse algumas irmãs que eu conheço hoje,
Mas Ana poderia dizer como Paulo: sei, está abatida, sei. Ela sabe que ela não é bebê, Deus não é babá, a igreja não é berçário. Ela era uma mulher amadurecida. Ela olhou para o pastor da igreja e disse: meu Senhor, tua serva não está embriagada, eu estou amargurada de espírito, mas estou derramando a minha alma perante o Deus do céu. Aí ele: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Aquela que soube se comportar com humildade no abatimento, transformou seu crítico em profeta. Vai, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Sei, está abatido. Agora, tem gente que na prova nos inspira, mas olha essa igreja de Apocalipse 3,17, Sardes. Olha o que Jesus disse: tu dizes, rico sou e estou enriquecida, de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quem disse isso? O amor. Na prova, não se envenene. Na prosperidade, não se ensoberba. Não se ensoberbeça. De onde eu tirei essa ensoberba, meu Deus? Na prova, não se torne amargo. De onde vem sua alegria? Na vitória, não se ensoberbeça. Por quê, pastor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória, a honra, o louvor. Pastor, mas eu quero chegar nesse nível. Está aí no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a fonte de sua alegria não é Deus, você precisa da força do versículo 13. Se você consegue apenas lembrar e nada fazer, você precisa dessa graça do versículo 13. Se você só sabe estar bem quando está tudo bem, mas não sabe se comportar de modo que honre Cristo e o Evangelho quando tudo está mal, você precisa do versículo 13. Posso todas as coisas, não é posso tudo conquistar, é por Cristo tudo suporto. Por quê? Porque Ele me fortalece. Se o próprio Paulo está dizendo eu posso isso nele, quem somos nós para não depender dele? Paulo, você tudo pode em Jesus? Posso, versículo 14. Mas vocês fazem bem em participar da minha aflição. Deus sabe o que passa no coração de um pastor, de um missionário, de uma igreja que trabalha para o desenvolvimento do reino. Agora, pastor, eu estou entendendo. A fonte da minha alegria é Deus. Eu preciso lembrar da obra e ajudar a obra. E eu preciso amadurecer ao ponto de ter esse entendimento cristocêntrico, viver como Cristo e como verdadeiro cristão, na bênção e na provação. Agora veja, irmão, o que é que Deus tem para você que não se endureceu e continua ajudando a obra e continua sustentando missionários e continua com liberalidade
ajudando no reino de Deus. Mas veja, essa instrução que a igreja em Filipos nos dá, como que aquela igreja ofertava. Olha o que Paulo diz, versículo 18: o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade, sacrifício aprazível a Deus. A igreja enviava os donativos, ofertava na obra de Deus, liderada pelo apóstolo Paulo, de uma forma cultica. Ela não ficava vendo as ofertas como dinheiro, ela olhava para o sustento que enviava, dizendo: é para a sua glória, Senhor. Paulo é o instrumento pelo qual testa o meu coração. Pelo ministério paulino, aquela igreja mostrava, tenho 13 minutos, fica comigo. Aquela igreja mostrava que o ato de ofertar na obra é cultuar. Ela faz parte do sacerdócio real. E na nova aliança, o nosso louvor e as nossas contribuições, fique tranquilo que eu não vou tirar oferta. Sobre essa agenda eu estou vendo o pastor e falando com ele aqui. Mas se tu quiser falar que ele que mandou eu falar de dinheiro, pode fofocar, Jesus te pega depois. A igreja olha para a prática da economia cristã como oferta, como culto ao Senhor. E Paulo enxerga aquela atitude como uma adoração, uma ação cultica. Vocês me enviaram essas ofertas como cheiro de suavidade. Pastor, o que isso vai fazer na minha vida? Projeta para mim o versículo 17. Aí ele fala assim, ó: não que eu esteja procurando ofertas. O que eu estou ensinando aqui não é para receber ofertas de vocês, igual eu posso falar na minha pregação. O que eu estou pregando aqui não é porque eu vou pedir ofertas de vocês. É o que o pastor Paulo está dizendo. O que eu estou querendo aqui é o que pode ser creditado na conta de vocês. O que ele está dizendo é: o que eu estou ensinando aqui não é porque eu quero tirar de vocês. Ao contrário, quanto mais vocês investem na obra de Deus na minha vida, isso vai ser multiplicado no bolso de vocês. É o texto, é o tudo posso, é o contexto desse texto. É uma gratidão pelas ofertas missionárias. Lembra que segundo aos Coríntios 9, a partir do versículo 10, nós colhemos na medida que ajudamos a obra de Deus. Quem semeia com abundância, ficou horrível. Quem semeia com abundância ceifará. Isso, cadê meu versículo? Isso vai ser acreditado na conta de vocês. O texto está garantindo, meu Deus do céu, que haverá colheita financeira na vida de quem ajuda a obra de Deus. Aí tem outro resultado para a sua vida. Versículo de número 19. No 3 vocês vão ler, mas é para ler bonito. 1, 2, 3. Parou. Ele está dizendo: obrigado por enviar Epafrodito, obrigado por investir no meu ministério. Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, por gentileza, isso aqui não é versículozinho de Facebook, se você não faz nada pela obra. Isso aqui não é frasezinha de traseira de caminhão. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Você que cuida da obra, você que investe no reino, você que sustenta missionário, você que quer ver mais e mais portas de igrejas sérias abertas. Se você cuida da obra, esse versículo é para você. O meu Deus em glória suprirá todas as vossas necessidades.
Galerinha, necessidade. É necessário, Ele vai suprir. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, pois ela promete o que a Bíblia não promete. Mas eu não posso negar o que o poder do Evangelho faz na vida das pessoas. Porque um dos pecados que o Evangelho nos liberta é a preguiça. A gente não pode isolar Mateus capítulo 6. Pois conectado a esse texto me faz lembrar. Jesus disse: não se preocupe com o que vai comer, beber e vestir. Aí ele diz no 33: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas, comer, beber e vestir, o que é necessário deixa comigo, eu acrescento, eu cuido, eu zelo. Cuida do meu reino. Continue doando sem doer, e eu vou suprir suas necessidades. Eu cuido de quem cuida da minha obra. Hebreus capítulo 6 versículo 10 diz: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que vocês demonstram para com o seu nome, servindo os santos. Provérbios 11:25: a alma generosa prosperará. O primeiro resultado vai ter mais na sua conta. Para quê, pastor? Para você ajudar ainda mais a obra de Deus. Segundo lugar, Ele suprirá as suas necessidades. Tá, pastor, mas tem umas coisas aí que eu estou buscando e que ainda não chegou. Mateus 6, o Pai sabe o que é necessário. Ele sabe do que é que você necessita, o Pai sabe. Olha esse resultado. 22. Todos os santos, bora lá? 1, 2, 3. Todos os santos enviam saudações, especialmente os que são do palácio de César. Eita glória. Ele poderia dizer: todos os santos enviam saudações para vocês. Ou seja, todo mundo que passou aqui pela prisão e me deu uma oferta, me deu um abraço, me deu um casaco, me deu um cobertor, falou: pastor Paulo, manda saudação para a igreja lá em Filipos, tá bom? Todos os santos mandam saudações para vocês. Mas tem um grupo que é especial. Tem um grupo. Por que ele fala especialmente? Fala aí, especialmente. Fala especialmente. Por que ele diz especialmente os da casa de César? Ele está dizendo: eu entrei no palácio do homem. E como que tu entrou aí, apóstolo Paulo? Hoje soldado acorrentado aqui, outro acorrentado aqui. Eu, Bíblia, Jesus, salvação. Tu vai para o inferno se tu não se converter, viu? Ó, rapaz, tu se entrega para Cristo, Ele morreu para te salvar. Aí de repente chega algum funcionário de César aqui, eu, Jesus nele. Aí vem outro funcionário de César, eu, cruz nela. Cruz, salvação, evangelho, sangue de Jesus. Nesse palácio que só tem idólatra, traidores, pervertidos, pessoas malignas, o evangelho entrou, igreja. O evangelho entrou e os funcionários de César, que é considerado um Deus. Se alguém chega para os funcionários de César e diz: César é o Senhor, eles falam: só tem um Senhor. E que Senhor é esse? O Jesus. Que Jesus que morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou. E quem te ensinou isso? O prisioneiro. Qual? O que vai perder a cabeça. Ó, Filipenses, vocês me sustentaram e eu tive força para evangelizar a tal ponto de provar que no reino não existe lixo. Jesus entra em lugares improváveis. Foi o senhor, pastor, que pregou os instrumentos da obra missionária. O instrumento, toda obra missionária tem seus instrumentos.
Eu vi um vídeo seu falando isso. Foi aqui. Os instrumentos da obra missionária. Deus me deu essa palavra. Primeiro porque Ele está levantando missionários aqui. Esses farão uma obra linda no reino de Deus. Esses ganharão almas para o reino de Deus. Segundo, Deus está levantando mantenedores. Eu tenho plena certeza do que eu estou pregando aqui. Não se deixe ser dominada por mágoas. Não se deixe ser instruído por gente ferida, que odeia o evangelho, que odeia a igreja, que odeia o ato de reunir-nos. Jesus sara a sua fé hoje. E tu vai evoluir, tu vais evoluir. Pastor, eu quero tudo isso para a minha vida. Ele diz no 23: a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. É essa graça que transforma essa igreja como a igreja de Filipos. É essa graça que transforma jovens, homens e mulheres, adolescentes e crianças em missionários com amor por almas. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Receba a graça de Deus e libere perdão. Receba a graça de Deus e você vai ser um sustentador de obra missionária. Receba a graça de Deus e você vai levar o evangelho em lugares inimagináveis. Eu queria que a igreja cantasse uma canção. Põe a mesma nota que estava aí. Eu só sei esse pedaço. Aí a igreja continua. Deus já tem providência de Deus para a sua vida hoje. É Ele quem que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Um Deus que derruba as muralhas, dá estéril faz mães de filhos. Aquele que guarda do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai correr muitas fontes em meio ao deserto. Nuvens que trazem chuva de bênçãos. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Quem é Ele? Aquele que acalma o vento, aquele que acerta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele é o Deus que derruba as muralhas, dá estéril faz mães de filhos. É o mesmo que pra dar do ar.
Tem uma janela aberta, tem um escape, tem uma porta aberta, tem uma luz no fim do túnel. Deus está te dando estratégia e você vai prosperar. Eu vou repetir: Deus vai te dar uma estratégia, e tal estratégia vai atrair algum tipo de bênção material para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, porque há um amor pela obra de Deus em você. Deus já tem um caminho, um escape. Continua, Paulo. Continua, Paulo. Deus levanta Epafrodito. Deus levanta gente com o coração da igreja em Filipos. Continua, Paulo. Você vai se formar e vai cuidar da obra de Deus. Você vai prosperar e vai cuidar da obra de Deus. Você vai ser cheia do Espírito, vai ser cheia do Espírito e vai ganhar muitas almas para Jesus. Aleluia! Você tudo pode naquele que te fortalece. O seu Deus vai suprir suas necessidades. Esse fruto vai ser aumentado, multiplicado na sua conta. A graça do Senhor Jesus é com vocês.